Vamos dar início. Nossa aula de número 5 hoje, o tema é a nova vida. Nós já passamos sobre o plano de Deus em relação ao pecado, a pessoa de Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar sobre a nova vida em Jesus Cristo e nós iremos iniciar orando. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui neste momento. Abre o nosso coração, Senhor, para entendermos a sua palavra, para que te sirvamos melhor, em nome de Jesus Cristo. Bom, pessoal, como nós passamos por temas que são fundamentais, né? Conhecer a pessoa de Jesus Cristo, conhecer o pecado no seu início, tal, conhecemos a salvação, o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Agora é importante que nós conheçamos o que vem a partir disso, correto? A gente conhece uma parte relacionada ao pecado, a nossa vida anterior e o que Cristo fez por nós. Só que agora nós entendemos que nós passamos por uma porta, correto? Jesus Cristo é a porta. E agora nós temos que caminhar pelo caminho que é Cristo. Lembra que na aula passada eu falei que a salvação ela se dá em 3 partes, correto? Ela se dá na justificação, que é quando nós cremos em Jesus. Ela se dá na santificação, que é a nossa vida com Deus, né? Nesse tempo que nós estamos agora. E a glorificação, que é o tempo que nós estaremos com um novo corpo, semelhante ao corpo da glória de Cristo. O ponto que nós estamos agora é o ponto do caminho, que é o período da santificação, que é o período que nós estamos vivendo em uma nova vida, uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, um novo estilo de costume. E a lição ela vai tratar disso. É uma lição bem simples, só que ela é importante, porque no passado acreditavam que a salvação era um ato só, e de certa forma você é salvo. Se você morrer agora, crendo em Jesus, você está salvo, né? Outros dizem que não, que a salvação é só algo futuro. Não, a salvação ela é presente, ela é passado e ela é futuro. Nós estamos neste exato momento sendo salvos. Nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. E como é que seria isso? Fui salvo, recebi a Cristo. Estou sendo salvo, estou sendo santificado. E serei salvo, serei glorificado. Então são os 3 pontos da salvação que nós temos que compreender e ter em mente, porque esse período que nós vamos falar hoje sobre a nova vida. E o texto é Efésios 4, 22 a 24. Diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Olha só o que me diz aqui, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a primeira parte da nossa vida espiritual, que é o que? Abandonar os antigos costumes. Quanto à antiga maneira de viver, qual que é a antiga maneira de viver? É a maneira que nós vivíamos no pecado antigo, que nós seguimos o nosso coração. As pessoas dizem no mundo bem assim: você deve seguir o seu coração. Siga o que o seu coração diz para você. Se você fizer isso, você vai se dar mal, porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é malicioso, nosso coração é corrupto, nosso coração é inclinado ao mal, o nosso coração é entenebrecido. Então nós não devemos seguir o nosso coração de maneira nenhuma, porque o nosso coração é tendencioso em se afastar de Deus e procurar o pecado. E ele diz aqui, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. E o que é o velho homem? É o primeiro Adão. O velho homem é a antiga maneira de viver, correto? É não deixar-se mais ser dominado pela maneira de viver antiga.
Não é simplesmente, eu bebia desde beber, eu fumava desde fumar, eu fornicava, vou deixar de fornicar, eu adulterava, vou deixar de adulterar, eu roubava, matava, o que seja. Tudo isso não entra no pacote. Mas lembra que eu falei na aula passada que todas essas coisas são expressões de quem nós somos? Então, se o cara rouba, o cara é ladrão, é porque ele está só expressando o que tem no coração dele. Tem outras pessoas que têm a tendência para droga, outros têm a tendência à imoralidade sexual. Temos os adúlteros, os fornicários, os homossexuais que se entregam a se deitar com homem, mulher com mulher, e outros tipos de imoralidade que nós temos dentro de relações conjugais. Existem muita coisa que pode ser falada. E nós somos ensinados que quando nós temos uma nova vida, nós se despimos do velho homem. Mas no despir-se do velho homem, nessa vida de santificação que nós temos aqui, a gente às vezes para. Por quê? A pessoa tem uma história que o pastor conta de um irmão. Eu acho que eu contei ela na outra semana, eu vou contar de novo. Do irmão que estava 6 anos sem fumar. Deu um negócio lá, um problema, ele pá um cigarro na boca. 6 anos de crente. Contei, não contei? Aí Deus falou, aí o pastor falou, falei. Mas é exatamente isso. Porque assim, nós estamos nessa vida nova, aí a gente erra. Erra ou não erra? Aí a gente fala, tá vendo? Não tem jeito pra mim mesmo. Eu falei que não ia fazer e fiz de novo. Eu não sou um crente de verdade. Não tem jeito pra mim, eu vou abandonar isso. Aí até vou conversar com o pastor, pastor, não dá não, sai fora. Aí para de ir na igreja a pessoa. Ô irmão, por que você não veio mais na igreja? Não, mas porque não... Esse negócio de ser crente não dá pra mim não, eu não consigo negar os meus desejos, eu não consigo parar com tal coisa. Só que quando na verdade não é assim. Quando a gente está em nossa nova vida, nós não somos mais dominados pelo pecado, nós não somos mais escravos dele, não é ele quem dirige a nossa vida mais. Só que nós ainda temos dentro de nós a natureza pecaminosa, correto? E essa nova vida que nós estamos vivendo agora serve em Cristo para que nós esmaguemos o nosso desejo. Se está em Cristo, pois mortificais os vossos membros carnais, está escrito em Colossenses capítulo 2 ou 3. Se nós estamos em Cristo, hora ou outra, infelizmente, a gente vai cair num pecado que a gente disse que não ia cair mais. Infelizmente, a verdade é essa. Só que nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Quando a gente erra, a gente não deve fugir de Deus, não. Na verdade, a gente tem que correr o mais rápido possível para Deus. Eu tinha um amigo que ele se converteu, passou um tempo, e às vezes ele se masturbava. Vocês já são grandinhos, né? Vocês dois já sabem o que é isso, né? Já ouviram falar, pelo menos, né? Nunca ouvi falar. Tá. Então tá. E ele dizia assim, olha, toda vez que eu faço isso, eu fico 3, 4 dias sem orar. Eu fico sem conseguir olhar para cima. Eu fico sem conseguir olhar para cima. De vergonha, de medo. E depois de 3, 4 dias que ele ia conseguir orar. E é isso que acontece com a gente. Lembra que Adão fugiu para trás da árvore quando ouviu a voz de Deus? Lembra de Judas e Pedro? Pedro pecou e Judas pecou. Só que Pedro, quando Jesus aparece, quando Jesus fala com ele se arrepende. Judas vai se matar. Às vezes o que define a nossa vida espiritual é isso. A gente erra, infelizmente. Acidente de percurso. Acidente de percurso. Às vezes a gente erra uma palavra, não sei o que, e fala uma besteira, fica com raiva, faz algo que não devia, pensa, deseja. Só que nós temos que correr para Deus, a verdade é essa. Não de Deus. Porque quando Deus nos chama, a voz dele não foi de juízo para Adão. Quando ele falou assim, Adão, Pai Senhor, quando ele falou assim, Adão,
e Adão corre, ele não fala assim: Adão, seu safado, eu falei para você. Ele só pergunta: Adão, quem foi que fez vocês ver que vocês estavam luz? E ele disse: olha, a mulher que você me deu. E a mulher foi a serpente. E quando Deus vai falar com eles dois, Deus dá, porque quando nós pecamos tem uma consequência. O pecado tem pecado que traz mais consequências, correto? Tem uns que nos afeta, somente a nós. Tem pecado que afeta só a nossa vida espiritual. Mas exemplo, se eu contar uma mentira, eu posso afetar o meu redor. Se eu fizer uma fofoca, ou inventar uma calúnia do irmão para manchar a honra de uma pessoa, isso é o pecado maior. Então, gera mais dificuldades. Não é pecado de pecado, para Deus é pecado, mas há consequências diferentes para pecado. Então, nós temos que correr para Deus, porque quando nós vamos arrependidos para Deus, Deus ajuda a gente, mesmo que a gente sofra as consequências. Se eu falar mal da irmã, inventar uma mentira da irmã, e eu me arrepender, Deus pode me perdoar e a irmã também, mas o que eu falei dela causou um mal para ela. Infelizmente é assim. Só que nós temos que nos arrepender. Isso é a nova vida. A nova vida não é perfeição. Nessa vida, quando você morrer, se Jesus não voltar antes, tá bom? Porque talvez alguns de nós não morreremos, ou seremos transformados, como diz a palavra. Alguns de nós talvez não morramos. Jesus volte. Mas se você morrer antes da volta de Jesus, você não morrerá perfeito. Mas como é que eu vou entrar no céu? Pelo sacrifício de Jesus, crendo pela fé. Você vai entrar no céu porque Jesus morreu por você e você crê nisso. Mas você não morrerá perfeito. Não é sobre perfeição. A nova vida com Deus não é sobre ser perfeito. É sobre saber em quem você confia. Na hora que você precisa, seja nas horas boas, nas horas ruins, você sabe para onde você vai correr. Eu pequei, estou com vergonha, porque o pecado, quando realmente nós somos cristãos verdadeiros, genuínos, e nós pecamos, o nosso pecado traz vergonha. A gente não fica envergonhado, assim, que besteira que eu fiz. Por quê? A gente sabe que a gente ofendeu a Deus, e a gente começa a receber, sabe o quê? Acusação maligna. O inimigo, você não presta, você não vale nada, não tem jeito para você e tal. É isso que acontece. Mas nós temos que correr para Deus, porque Deus é o único que pode nos limpar. Se tivermos algum pecado, a gente pode correr para Deus, porque Jesus é um advogado fiel. Aí diz assim em 1 João no capítulo 1: se andarmos na luz, como Ele na luz está, seremos semelhantes a Ele, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, nós temos que confiar nisso. Você não será perfeito nessa vida, você não será o santinho, você não será mais santo do que eu, nem mais santo que você, porque a vida cristã não é sobre eu ser mais santo que você. Mas a vida cristã, a nova vida em Cristo, é não ser dominado mais pela antiga vida e viver uma vida de pleno crescimento espiritual. O dono da Casas Bahia ou da Gazinha, Mário Gazinha, ele tem uma frase, eu posso estar confundindo, tá? Ou é da Casas Bahia ou é o Mário Gazinha, que é: nunca cometa o mesmo erro de ontem. Se for para a gente cometer um erros diferentes, não é verdade? Sei que é difícil falar isso, às vezes a gente cai e fala assim: Jesus, eu não vou mais fazer isso. Aí quando a gente, meu Deus, fiz de novo. Fez de novo, não é verdade? Mas rapaz, eu falei que ia fazer e fiz de novo, e agora? Volta para Deus. Volta para Deus. Porque uma hora, tinha coisas que eu fazia que eu já não faço mais, mesmo depois de crente. Aí eu falo assim: meu Deus, fiz de novo. Deus me ajuda, tem misericórdia. Aí eu não fazia, eu parei de fazer. Por quê? A graça de Deus que opera. E às vezes Deus opera em nós a graça dele, a gente é santificado e não percebeu às vezes. Só que o nosso coração, Davi disse no Salmo 19:
Ele fala bem assim, Senhor, é uma oração, ele fala assim, Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos, porque ele conheceu que há coisas no nosso coração que a gente não sabe. Tem coisas no meio do seu coração de maldade que a gente não imagina. Nós não conhecemos a capacidade humana de fazer maldade. A gente vê um cara aí, um Hitler, um Mussolini, um Stalin, um estuprador, um molestador, que seja. A gente pensa, nossa, que monstro. Tem mais. Tem mais monstruosidade no coração humano que a gente nunca viu. Só que nós estamos agora numa nova vida. E essas coisas não nos dominam. A gente até cai nelas às vezes. Porque nós temos a nós mesmos como inimigos. Nós temos o sistema que nos oprime. Qual é o sistema? Você está na rua, você está vendo pessoas, você está vendo coisa. Você está no trânsito, você está no trabalho, um monte de coisa. E nós temos Satanás como nosso inimigo. Então são 3 contra nós. A luta parece injusta, mas não é. É porque a gente às vezes não sabe as armas necessárias para vencer essa guerra. E a arma necessária para vencer essa guerra é Jesus Cristo. É na hora do pecado, é na hora da angústia. Correr para Jesus. Estou com vergonha, mas vamos orar. Cometi algo que eu não queria fazer, meu Deus, não fiz. Dobra o joelho e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, como aquele publicano, da parábola. O fariseu diz, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como este publicano safado, como este publicano adúltero, com esse sem vergonha velho ladrão. Eu dou meu dízimo, pá, eu dou minhas ofertas, eu não adultero, eu não mato, te dou graça porque eu não sou que nem ele. Aí do outro lado, Jesus fala bem assim, tem um publicano que diz bem assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou homem pecador. Ele não se achava digno de olhar para cima. Aí Jesus faz uma pergunta, quem foi que saiu justificado? O primeiro ou o segundo? Por quê? Por que vocês acham? Exato. Ele estava arrependido. Exato. E o Natan? Fala alguma coisa, Natan, para nós aí. A segunda pessoa, ela sempre conheceu que ela era pecador e também ela se confessou. É diferente de outros que se confessam, mas mesmo assim eles continuam fazendo, sabendo que isso não pode. Um exemplo, tem uma pessoa que ela fala um palavrão, ela pede perdão, mas uma coisa ela continua falando, então falando mesmo sabendo. Isso é um pecado, praticamente, porque ela sabe, então ela sabe que o pessoal está mais certo, porque ela está se reconhecendo que ela está se errando e ela está se confessando a Deus, pedindo perdão, falando que ela não vai fazer mais isso. Exatamente. E uma coisa interessante no arrependimento dele é que o primeiro está assim, eu te dou graças porque eu não sou que nem ele ali. A gente tem a mania de falar bem assim, tá, eu vi isso aqui, né? Pô, eu xinguei alguém no trânsito, eu falei uma besteira no trânsito. Aí a gente quer limpar a nossa própria consciência, a gente quer justificar nós mesmos. Mas o fulano traiu a esposa, então não estou tão ruim assim, não é verdade? A gente quer justificar o nosso pecado porque o do outro é pior do que o nosso. Está errado. O meu pecado ofende a Deus, não tem nada a ver com o que você faz. O cara pode ter feito a maior atrocidade do mundo dentro da igreja, mas para Deus, eu falar um palavrão é pecado que nem ele. Porque Deus não tem dessa não, pecado para Deus é pecado. A Bíblia diz que Deus é tão santo que Ele não pode contemplar o mal. E contemplar o mal não é que Deus não olha, é que Deus ele se afasta. Mal, uma pessoa que mata e uma pessoa que xinga um palavrão, é a mesma coisa, é um pecado, é fruto da natureza pecaminosa humana. Então Deus está olhando da mesma forma. O meu arrependimento é, Senhor, eu sou um homem pecador, eu sou indigno,
mas eu reconheço que o Senhor pode me ajudar. E não é, eu sou um homem pecador, Senhor, mas tem um negocinho aí, porque o outro fez pior também, né? Não, é eu e Deus. Nós vivemos uma vida coletiva, sim, mas o meu pecado é o meu pecado. Eu tenho que resolver com Deus. Ok? Deus, através de Jesus Cristo, transforma a pessoa em um novo ser. E esse novo ser, veja bem, não é que Deus está melhorando você, é que Deus fez outro. É outra pessoa. Não é o antigo você melhorado, é outra criatura. Ele diz assim, segundo aos Coríntios 5,19, né? Em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É novo, coisa velha, novo. Em Cristo nós somos o quê? Nova criatura. A velha criatura ficou para trás. A Bíblia diz que a cédula que estava contra nós foi colocada no madeiro contra Jesus. Então o que eu sou de velho está lá, jogou para lá. Deus colocou na conta de Jesus. Agora eu sou nova pessoa. E essa nova pessoa brilha. Aí o apóstolo Paulo disse, lá na segunda carta aos Coríntios, lá pelo capítulo 9 e 10, ele diz assim, olha, ainda que o meu homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior se corromper? É essa parte de fora envelhecer, ficar doente, se acabar. O meu interior se renova a cada dia. Ainda que eu fique velho, mas eu sou uma nova criatura dentro. Até que dentro o meu homem interior se torne a estatura de varão perfeito. E aí o meu corpo será glorificado no céu, na nova vida, na nova Jerusalém. Então, você não luta para que Deus melhore você. Isso é filosofia. Melhorar a vida. Você pode se melhorar como ser humano, né? Tem coisas que a gente melhora. Rotina, físico. Vou acordar cedo, vou acordar tal hora, vou ler um livro, vou estudar, vou na faculdade. Isso tudo são coisas dessa terra que melhoram isso aqui, Na verdade, vai à academia, tal. Só que espiritualidade não, é novo. É novo. Deus não coloca vinho novo em odre velho. O odre tem que ser novo. Por quê? Porque se Deus colocar o novo dentro do velho, o velho morre, o velho não serve para nada, se rompe, fica inutilizado, se derrama, você não consegue segurar. Agora, quando Deus muda o vaso, Deus quando faz um vaso novo, é outra história. Ok? A mudança de vida é uma realização do Evangelho, transformando radicalmente o pecador em uma nova pessoa, cuja vida passa a ser caracterizada por justiça e santidade. Veja bem, existem muita pregação por aí, só que a única coisa que pode transformar a sua vida é a palavra de Deus, é o Evangelho genuíno de Cristo. Nada mais pode transformar a sua vida que não seja o Evangelho. Você pode escutar filosofia, você pode escutar a palavra motivacional, você pode escutar o coach lá, que essas pessoas aí, certamente eles têm coisas que dá para se aproveitar, certamente. Só que em relação à vida eterna, relação à reconciliação com Deus, é só o Evangelho de Jesus Cristo, nada mais. Você pode buscar nos livros de filosofia, de gnosticismo, como melhorar, como alcançar a salvação, pelo conhecimento, tem tantas coisas que as pessoas prometem que vai melhorar a sua vida, mas que nada tem valor espiritual, que confunde, e as pessoas estão achando aí que essas coisas vão melhorar a vida espiritual delas. Não vão, é só o Evangelho de Cristo. Psicologia não resolve, psiquiatria não resolve, coach não resolve, filosofias não resolve, nada resolve o seu problema. E o problema do ser humano é pecado, e o pecado só se resolve com o Evangelho de Cristo. Nosso pecado só é resolvido a partir do momento que nós colocamos a nossa vida crucificada em Deus.
Só quando a gente olha para Jesus Cristo na cruz, a gente entende o que é salvação. Você só vai ser reconciliado verdadeiramente com Deus em Jesus. É só através de Jesus, nada mais. Não é Jesus Cristo e Maria, não é Jesus Cristo e sábado, não é Jesus Cristo e dízimo, não é Jesus Cristo mais oferta, não é Jesus Cristo mais vir no culto todo dia, não. Tu pode escutar 10 mil sermões, se não for o evangelho verdadeiro que está na sua vida, não serve. É só isso que transforma você. O encontro com a verdade revela nossa mentira, engano e perdição, esclarecendo o nosso entendimento e nos fazendo ver a miséria, que é a vida sem comunhão com Deus. A distância entre você e Deus é a escuridão da mente. Deus não está longe de ninguém. O pior homem do mundo está pertinho de Deus. Em relação ao quê? Deus é um Deus onipresente. Deus ocupa todo o espaço do universo. Deus não está menos aqui do que Ele está ali lá de fora, ou no Japão. Deus ocupa todos os espaços. Não há nenhum lugar, nem no céu, nem debaixo da terra, nem no universo, que Deus não esteja. Mas a diferença é o favor. E nós não podemos reconhecer a Deus, as pessoas lá fora, por causa da mente. A mente fechada, escura pelo pecado. O honesto diz não a Deus, não é assim que está escrito no Salmo? O honesto diz no seu coração não a Deus. Por que que não há Deus para ele? Porque a mente dele é escurecida, tem uma barreira, uma escuridão na mente. E a única luz que pode tirar essa escuridão é a luz do Evangelho. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus disse. Jesus disse que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não os reconheceram. Mas aqueles que o reconheceram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas primeiro Jesus tem que iluminar a mente do ser humano. E quando ele ilumina a mente do ser humano tem fé para crer. E a partir disso ele reconhece a Cristo. Ele reconhece primeiro, ele é pecador. Eu sou pecador, estou em estado de miséria. As pessoas não conhecem, as pessoas nem imaginam que elas precisam de Deus. Nós sabemos que nós precisamos de Deus, mas o mundo não sabe. O mundo não sabe. Por quê? Mente escurecida. O que nós precisamos fazer? Pregar o Evangelho. É só o Evangelho que diz: olha, você precisa de Cristo. Por quê? Porque você está em estado de condenação. A ira de Deus está sobre você, você precisa. Aí ela vai, puxa vida, e agora? Jesus, corre para Jesus. Ok? Vamos lá, continuando. A graça de Deus, o segundo parágrafo aí. A graça de Deus, mediante a Cristo, possibilitou ao velho homem a oportunidade de tornar-se um novo homem. O que estava perdido pôde ser achado, o doente pôde ser curado, o morto pôde ser vivificado. São 3 estados da humanidade: perdidos, doentes e mortos. Nós estávamos perdidos como ovelhas, afastadas. Nós somos, para Deus, irmão, Deus olha para nós como ovelhas. Somente. A ovelha, ela é débil, fraca, frágil, bocó. A gente não tem capacidade de se defender, de encontrar com Deus, e a gente é presa fácil para o diabo. Sem Deus, a gente é presa do diabo. Nós somos doentes espiritualmente e fisicamente, claro, porque a doença espiritual acarretou doenças físicas. E mortos. Por que morto? Porque nós estamos separados de Deus. Estar separado de Deus é a mesma coisa de estar morto. É a mesma coisa do peixe, que é assim: o homem com Deus é a mesma coisa do peixe da água. O peixe não pode viver fora da água, e o homem fora de Deus é morto. Aí em Cristo nós fomos achados, em Cristo nós fomos sarados, e em Cristo nós fomos vivificados. Você ressuscitou, literalmente. Espiritualmente você foi ressuscitado com Cristo.
você foi sarado pelas feridas de Cristo. Você é uma pessoa curada espiritualmente. E você foi perdido porque você estava nas presas do diabo, andando por terras áridas. E Jesus falou assim: vem cá. Aí vai. Quando o pecador tem um encontro de verdade, então pode ver sua mentira e perdição. A partir desse momento, pode deixar de conduzir pelo Espírito Santo a pessoa bendita do Jesus Cristo. Então, reconhecemos que somos pecadores e somos levados a Cristo. Surge a fé, então, o milagre da salvação. O milagre da salvação acontece. Surge a criação, a nova vida. Deste modo, o ódio dá lugar ao amor, a morte dá lugar à vida, e a tristeza salta de alegria. Pois a alma não sabe que foi salva. Sabe que foi salva. O houve novo nascimento. Aleluia. Essa parte aqui é interessante, né? Já conheceu pessoa brava, nervosa, briguenta, matador, nervoso, duro, rústico? Aí encontrou com Cristo numa Maria mole, chorando. Gente que nem chorava, não derramava uma lágrima, mas quando encontrou Jesus, ficou um homem chorando. Que coisa, né? É a graça de Deus, porque nós somos criados para viver em amor, não em ódio, não com raiva. A raiva, o ódio, é tudo fruto da rejeição do pecado. Você vai ver aí muita gente que faz atrocidades. Você vai ver, a mãe rejeitou, o pai rejeitou, o pai batia, a mãe batia. Às vezes o cara tem problema com o alcoolismo, ele foi criado no meio de pais alcoólatras. A pessoa às vezes tem problema com imoralidade sexual, ela foi criada no meio de imoralidade. Nós não fomos chamados para viver assim, a gente foi chamado para viver em amor e harmonia. E nós retornamos ao primeiro estado do Adão, lá que antes de cair, quando nós encontramos com Cristo. Tem um louvor que diz assim, ó: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim em mim. É o que que é? É Jesus restaurando o estado primário do homem agora, só que não no espaço geográfico que Adão vivia, que o jardim era a representação da perfeição, da harmonia, do equilíbrio. Deus coloca isso no nosso espírito como nova criatura. Na experimentação da nova vida haverá ainda demonstração do fruto do Espírito Santo, de tal modo que a pessoa apresentará as seguintes virtudes: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. A nova vida para Deus é viver uma vida que nós expressamos o amor e a alegria, a paz e a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Todos esses atributos aqui têm ligação com você mesmo, a forma que você vive com você mesmo, em Deus, e a forma que nós nos relacionamos. O mundo seria um lugar muito melhor se o ser humano vivesse bem com ele mesmo. Só que Tiago diz assim: olha, tudo que acontece fora de vocês é fruto de uma guerra, desse exército de maus desejos que habita em vós. Então, a pessoa às vezes, você vê uma pessoa brava no trabalho, tipo uma mulher, um patrão que persegue um funcionário, persegue, ou um funcionário que persegue o outro, ou uma pessoa que tem um nível social aqui, maltrata um garçom, ou uma garçonete, um faxineiro, uma faxineira. Aquele cara, esse cara aqui, que humilha esse que está aqui, na verdade, ele se sente inferior, porque ele está aqui na sociedade, mas ele tem baixa autoestima, ele não consegue lidar com ele mesmo. Então, para ele se sentir bem, ele tem que humilhar alguém. Essa pessoa não vive bem com ela mesma. Então, assim, o que o Espírito Santo faz com a gente? Ele faz você se reequilibrar primeiro.
Isso é fruto da nova vida. Você se reequilibra como pessoa. Você tem um relacionamento íntimo com Deus. E a partir daí, você vai expressar todo o fruto do Espírito Santo na vida de outras pessoas, na vida relacional. A pessoa que humilhava o garçom não vai humilhar mais, porque agora ela está bem com ela mesma, ela sabe o lugar dele, ela aprende que aquele garçom tem um papel social de servir. Faz sentido humilhar o gari? Se não tem gari, quem é que ia catar o lixo da sua casa e ficar fedendo lá? Faz sentido? Não tem sentido. Faz sentido humilhar o cara que traz a sua comida? Primeiro que ele pode cuspir na sua comida. Mas se você está sentado, tem alguém servindo você, meu Deus do céu, não faz sentido. A pessoa está te servindo, como é que as pessoas humilham uma pessoa que está servindo ela? Ela está sentada assim, ó. Aí vem uma pessoa, oi, boa noite, tudo bem? Como é que é a sua comida, senhor, senhora? É a pessoa que não se sente bem com ela mesma, que não está equilibrada. Aí finalmente cabe nos dizer que Cristo chama a experimentação da nova vida aqui apresentada. Seja revestido do novo homem, criado em Jesus Cristo, torne-se semelhante a Deus. O resultado? A alegria, a paz, a salvação, a imensa vontade de viver em novidade de vida. Vocês conseguem imaginar Jesus Cristo humilhando um gari? Não dá para imaginar. Nem a pessoa, Jesus não ia humilhar nem o rico, dependendo de quem fosse, ele ia falar a verdade. Mas assim, tem um livro chamado Em Seus Passos, o que Jesus faria? O livro ele é um chamado, ele é uma narrativa histórica de 1800 e alguma coisa, de um pastor que fez um desafio à sua igreja, depois de uma experiência com um mendigo, que o mendigo deu uma lição de moral a eles, sobre a hipocrisia deles. O pastor disse assim, olha, um ano, eu quero convidar vocês, um ano, a tudo que vocês for fazer, vocês falarem, será que Jesus Cristo faria isso? Um ano. Assim começou com pouca gente, mas dentro de um ano mudou a cidade. Houve um avivamento. Porque quando a gente faz viver em novidade de vida, é basicamente isso. Jesus faria isso? Jesus veria isso? Jesus falaria isso? Isso assim, qualquer coisa. É a nova vida. É viver o que Cristo viveria. Claro que nós não somos perfeitos. E glória a Deus por isso. E só Jesus é perfeito, que Ele toma esse lugar. Nós seremos perfeitos em outro tempo, mas agora não. Mas é olhar para Jesus e falar assim, rapaz, Jesus não faria isso. O que Jesus faria? O que Ele pensaria? O que Ele falaria? Essa é a nova vida. Esse é o chamado que Jesus Cristo tem para nós. Amém? Amém? Vocês querem complementar, falar alguma coisa, alguma dúvida?